Kira Pistelli, Michel Fernandes, Cassiano Leonardo. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade de estar aqui conosco, conversando um pouco sobre cultura, né? Essa que é a nossa paixão. E quero agradecer também o Teatro Augusta pelo apoio, cedendo o espaço e permitindo que a gente consiga fazer esse programa. Eu gostaria que vocês falassem um pouco da trajetória de carreira de vocês até o momento em que vocês se encontram e acontece a Aplauso Brasil. Começando por você, Kira. Vamos lá, eu sou jornalista, formada na Universidade Metodista, tenho pós em Globalização e Cultura pela Faculdade de Sociologia e Política de São Paulo, mas eu conheci o Michel, na verdade, porque eu trabalhava num outro site de teatro e, por coincidência, a gente descobriu, indo em estreia, sempre se encontrando no teatro, em coletivas, que a gente era vizinho, né? Então aí a gente acabava dando carona um pro outro várias vezes e trocando figurinha e conversando, até que ele me convidou para escrever no site. E aí foi que eu migrei para o site do Aplauso Brasil. E o Michel, assim, é a pessoa que eu considero meu grande mestre, né? Porque minha carreira dá uma guinada a partir dele e com todas essas trocas que eu tive a sorte de ter, com a gente morando muito longe de todos os tipos de teatro que tem, assim. A gente morava longe do centro, então a gente tinha muito tempo para conversar, normalmente. E Michel tem uma longa história. Na verdade, eu comecei com teatro como ator, me formei como ator e fui fazer faculdade de jornalismo sem muita perspectiva do que eu iria fazer com o jornalismo. Daí, por coincidência, comecei a trabalhar no IG como jornalista de teatro. Me convidaram para escrever crítica. Daí eu fui pegando gosto pela coisa e em 2002, há 15 anos quase, me convidaram para fazer um site sobre teatro. E daí foi uma maravilha, porque além de eu realmente estar o que eu mais queria, eu também pude conhecer ótimas pessoas que trabalham comigo e se dedicam igual e compraram essa briga de fazer o Aplauso Brasil acontecer. O seu começo no teatro foi com a Célia Helena, né? Sim, me formei no Teatro Escola Célia Helena e trabalhei na escola como assistente até 96. Não, mentira. Até 95, que foi quando eu entrei na faculdade. Mas foi um período muito especial. A Célia é uma pessoa muito especial. Eu considero a Célia como minha mãe artística. Ela sempre me deu força, sempre me deu coragem de conseguir, de continuar. Também minha outra madrinha foi a Nidia Alicia, que também foi uma pessoa muito especial, que não deixaram eu desistir mesmo quando eu tive um problema, eu vim para cadeira. Já era meio esperado isso, mas eu não sabia como ia ser. E as duas me deram um total apoio. Eu tenho muita gratidão a elas duas. Eu sei que sem as duas eu não seria absolutamente nada. Que privilégio essas duas madrinhas. Oi? Que privilégio você ter tido essas duas madrinhas. Um privilégio muito grande. Elas eram muito especiais. Muito especiais mesmo. Cassiano, falando um pouquinho de você agora. Bom, eu comecei em 2004 fazendo teatro no cursinho da Poli. Faltava no cursinho para ir pro curso de teatro. Depois fiz coral da USP 10 anos. Depois comecei a fazer musical, até o dia que conheci o Michel. A gente começou a conversar sobre teatro, aquela loucura do teatro. E aí
2 anos, 3 anos atrás, ele me chamou para começar a fazer algumas coisas para o Aplauso. Ano passado eu fiz a produção executiva, esse ano estou na frente da produção executiva também, e estou escrevendo umas coisinhas. Michel me ensina tudo sobre teatro, a gente discute o tempo inteiro sobre teatro. É no carro, no trânsito, no telefone, o tempo inteiro teatro. Tudo é que nem a Kira fala. Tudo que eu sou hoje com relação ao teatro se deve ao Michel. Então, assim, o Michel é o completar da gente, né, com relação ao teatro. É uma coisa forte. O Michel já falou um pouquinho do início da Aplauso Brasil, né? Eu queria que você elaborasse um pouco mais essa ideia. Essa ideia veio do IG, o convite já com o nome Aplauso, você começou com uma coluna dentro do portal. Como é que foi esse início? Então, eu comecei como crítico de teatro e repórter do Último Segundo, que é o jornal do IG. Daí eu comecei em 2000, que foi quando lançou o site. E daí no dia 26 de fevereiro me chamaram para eu começar a escrever crítica de teatro. Isso há 17 anos. Daí, na verdade, assim, no começo eu pedi para não assinar como crítica. Assinar como uma opinião, nem me lembro como eu falava. Enfim, mas não era crítica, porque eu tinha muito medo de ser leviano. Eu acho que assim, pelo respeito por eu ser de teatro, saber como uma crítica é importante para o artista, pode não mudar a relação do público assistir, mas ela é importante para o artista entender o próprio trabalho. E eu achava que eu ainda não era capaz de dizer nada muito importante para o artista. E, bom, daí depois, passado um tempo, eu assisti mais coisas sobre mais peças de teatro. E daí, realmente, eu comecei a perceber algumas coisas, alguns detalhes que você começa a perceber. Na verdade, não é estudo só. Eu acho que você tem que ter uma base teórica muito forte, mas você tem que ter uma base de comparação, de um número de espetáculos que você assistir muito grande para poder ir percebendo detalhes. Com isso, no Último Segundo, eu comecei a trabalhar eu trabalhava muito com foto. Daí o Super League, que era a banda larga do IG, me chamou para fazer vídeo. Daí uma época eu fiz vídeo fazendo em câmera VHS e eu uso óculos, então é muito complicado. Porque ficava metade da imagem visível e a outra metade é do chão. Eu não via tudo, né? Eu só via metade. O óculos é caindo. Daí depois, no ano seguinte, isso foi em 2001, 2002, me chamaram de novo. Daí eu falei, olha, desculpa, mas é que eu não gosto muito da parte de edição e tal. Daí eles falaram, não, pode vir que a gente já tem uma equipe. Daí eu fiz um especial com a Bibi, o Antônio Fagundes, que era do espetáculo 7 minutos. E foi tão bem esse negócio
que daí no dia seguinte eles convidaram para uma reunião, e daí na reunião, para eu ir com uma proposta, tinha um programinha, não sei o que, na internet. Eu fui, deles, não. A sua proposta é muito boa, a gente quer fazer um site. Daí tá, daí eles falaram, que nome que você vai dar? Daí eu não sabia muito bem o nome. Daí eu falei, a gente pode colocar Aplauso. Foi pensar, o domínio já existia. Eu falei, então eu quero Aplauso Brasil. Foi daí que surgiu o nome. Mas isso, deixa eu entender, ainda estava dentro do IG. Quer dizer, era um espaço, né, que o IG, dentro do portal, abriu para falar sobre teatro. Eles montaram o projeto que eu fiz. Esse é o projeto que eu digo, não é o site em si. Mexo com o site. Com a parte física do site, entende? Sim. Mas o projeto que eu digo é estruturar. Assim, eu quero crítica, eu quero isso, quero... Daí tá, eu fiz. Daí tava lá o site. Daí eu vi que a banda larga do Wiki teve um problema em 2003, janeiro. Daí eles falaram, olha, nós vamos tirar o seu site do ar, porque ele não dá Ibope. Porque toda a equipe tinha saído. Não, porque o site, um site lá, não sei o nome, de sexo, dá muito mais tantos mil acessos e o seu menos. Eu falei, olha, só se eu colocar na capa o Fagundes pelado com a Vera Virgem. Daí vai ter bastante, uma coisa muito segmenta. Daí eu continuei lá, tal, cuidando, só tudo bem, desde que você, a partir de agora, tome conta, só assim. Fiquei até 2012. Daí eu recebi um e-mail falando que eu estava demitido, que eles não... Você foi demitido por e-mail? Por e-mail. Que eles não se interessavam mais pelo meu conteúdo. Fiquei péssimo. Meu mundo caiu literalmente. Daí, o pessoal da classe artística me deu apoio para continuar. E assim, as padrinhas até hoje são a Célia Forte e a Selma Morente, da Morente Forte. Elas sempre me deram todo o apoio comprando banda para acontecer o prêmio. O prêmio no site. Quer dizer, elas te ajudaram nesse momento a não desistir da ideia, a manter a ideia, né? Me ajudaram na verdade, me ajudaram em tudo. Me ajudaram a me estruturar, a me reinventar. Quer dizer, é claro, isso também com a ajuda daqui da educação, de um monte de gente que é o Luiz Francisco, Fernando Pevoto, o Maurício Meloni, que é parceiro. A Nanda Roveri, que escreveu já pro site. O Robson. O Robson, exatamente. Quem mais? O Meloni se falou. Bom, eu sei que todo mundo já escreveu também pro site Alberto Guzic. Já escreveu a Maria Lúcia Candé. Maria Lúcia Candé, já foi gente. O Danilo Miranda teve um papel importante, né, nesse apoio da reconstrução do site, ou da nova reestruturação do site, né? O Sesc é, assim,
junto com a Célia e com a Selma, os grandes apoiadores hoje do site. Porque o Danilo foi muito lindo. O Danilo falou para mim o seguinte: não desista do site, a gente ajuda a manter para banner, fazer o Danilo, Fernando Vialho, nossa equipe do Sesc é maravilhosa. É como muita gente brinca, o Sesc aqui em São Paulo, né, acaba atuando um pouco como o Ministério da Cultura mesmo. E assim, o trabalho do Michel, Danilo, sempre conhece, porque a gente está sempre no teatro. Então, para você saber como a gente trabalha com teatro, é só você ir ao teatro, a gente vai falar.